Boa noite, prazer enorme estar aqui de volta nessa casinha que mora dentro do meu coração. Sempre que eu venho aqui é arrepiante lembrar as coisas que aconteceram comigo e num momento tão importante. Esse ano de 2025 começou maravilhosamente bem para mim, internado no hospital, passando por um período que eu descobri aqui, que a Anatelma também teve uma coisa parecida com isso. O tema que nós vamos falar hoje é bastante complexo e completo, tem muita coisa. Manda bala, bota lá primeiro. Nós vamos fazer um passeio pela história e vamos falar de uma coisa que está sempre presente na vida da gente, que é o famoso conflito de gerações. Nós vamos falar dessas gerações, mas a gente vai falar, pode exibir ele inteiro aí para nós? Eu vou falar da história, definições e perspectivas espirituais. Então, geração nada mais é do que uma forma da gente segregar as pessoas que estão vivas e classificá-las segundo alguns critérios. Os principais critérios que tem são sociológicos ou mercadológicos. Eu vou misturar as duas coisas. A sociologia, ela quer saber qual é o período, né, em que aquela geração foi iniciada, né? Depois, quais as características, qual é a individualidade de cada um, em que contexto que aquelas pessoas que estão classificadas dentro daquela geração foram criadas. E como o mundo vai mudando numa velocidade muito grande, o que a gente tem hoje é que gerações mais antigas estão convivendo com gerações muito novas, certo? A gente poderia, a gente poderia retroagir até 1800, 1700, mas eu resolvi fazer uma linha de corte em que a gente vai começar a falar dos nossos avós, né? Aliás, dos nossos pais, né? Os avós a gente não vai deixar meio misturado ali, né? Então, pai, avô, filho, neto. São 4 períodos que se dividem um pouquinho mais do que os outros. E aí, essa jornada começa, olha aí, em 1925. Em 1925 até 1945, começou a nascer aqui pessoas que foram classificadas como uma chamada geração silenciosa. Silenciosa porque sofria quietinho. Eles foram moldados, né, numa época em que passaram por grandes transformações. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto muito grande. A principal característica dessa geração é que eles desenvolveram valores muito focados na ética do trabalho, família, comunidade, patriotismo, tradição, né? O trabalho duro era dever e virtude, mas mesmo assim eles tinham uma busca pelo progresso. E o nome é silenciosa por conta disso, mais reservada e evitava confrontos. Alguém se identifica? Quem nasceu entre 1925 e 1945, alguns estão vivos. Continua o próximo. O contexto da sociedade que eles nasceram era a Grande Depressão, que veio com a Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra, que tinha uma economia muito restrita. No pós-guerra, não tinha alimento, né? Foi uma grande destruição. O mundo inteiro estava em guerra, 2 eixos em guerra. Então, a gente tem ali uma foto de como era a família, e olha a religiosidade deles, né? Aquele monte de gente, aquele monte de criança. Tá bom aí o som? Como? Assim? Melhorou? Tá bom. Então, vamos lá. Manda mais um aí para nós. A identidade principal dessa geração era a resiliência, tradição, forte senso de deveres. Eles suportaram muito sofrimento. Isso molda a personalidade das pessoas. Mas a religiosidade, por outro lado, nessa época, né, tinha raízes muito fortes. A fé era um pilar fundamental que oferecia conforto, orientação e um senso de comunidade. Olha lá a igreja como é que era frequentada, a última foto ali, né? Então, tinha instituições e valores familiares, crença num poder superior, né, voluntariado, compromisso com causas sociais, mas era basicamente voltado para uma vida simples e modesta. Essa
tinha essa característica muito forte. Mais um. Agora, o contexto religioso é que a maioria dessas religiões, a maioria dessa geração, tinha um contexto religioso já estabelecido, práticas consolidadas, era uma fé tradicional, um perfil religioso bem distinto. E o espiritismo tinha começado há pouco tempo. Então eu fiquei perguntando, com essa geração, quais os valores do espiritismo que eram comuns com a religiosidade expressa da geração das pessoas que nasceram nessa época. Manda para nós. Então, a crença numa vida pós-morte era comum, né? A busca por um sentido para a vida e valores morais, como amor, compaixão, justiça e caridade, são valores que, apesar de ter uma rejeição muito grande com as práticas espíritas, tá? Essa era uma geração muito preconceituosa. O espiritismo meio que entra a forceps, né? Foi barrado. Né? Vamos lembrar lá, quando Kardec começou a publicar os livros, queimaram. Tá certo? Passo para a próxima. Eu vou dar alguns exemplos aí de pessoas que tinham tradições, instituições, valores familiares e uma crença num poder superior. A Margaret Thatcher já morreu, o Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, também já morreu, Clint Eastwood ainda está vivo, né? E a Fernanda Montenegro também. Então, o que acontece? Essas pessoas que nasceram com esses valores, alguns continuam vivos, continuam atuantes. Tá? Inclusive, o Clint Eastwood hoje está liderando um movimento novo lá dentro de Hollywood. Tá? Os wooks, que entraram na indústria do entretenimento colocando uma ética toda voltada para suas preferências sexuais, para o seu hedonismo, e ele fala, peraí, isso é minoria. Nós não podemos agora, como indústria do entretenimento, atender essa minoria. Então, essa é uma geração que fez acontecer. E esses são alguns exemplos aí para vocês verem. Eu procurei pegar 2 brasileiros e 2 internacionais, fui misturando um pouquinho aí, só para vocês verem. Então, essa geração, alguns ainda existem, e seguramente o efeito das ações dele está presente em todas as outras gerações que conviveram com eles. E eles, se tinham uma postura religiosa e uma postura de ação, elas foram mudando conforme o próprio mundo foi mudando. O mundo que eles nasceram não tem nada a ver com o mundo que eles estão vivendo hoje. 1925, compara como é que era 1925. Meu pai diz que quando teve a Copa do Mundo, que foi transmitida por rádio, o Brasil ficou sabendo que foi em 1958 campeão 2 dias depois. A gente dá risada disso, né? Essa coisa aqui fez uma mudança drástica. Então, aí começa a gerar uns conflitos dos valores, do contexto que eles cresceram, das mudanças que passaram. Tá? Perceba, essa geração nasceu num século, viu a mudança para o outro, viu explodir a internet. É uma geração, assim como a nossa, né, as próximas, que passaram pela transição mais brutal que aconteceu na humanidade. Continua. A próxima geração, que começa em 1946, os nascidos em 46 até 64, teve um aumento drástico nas taxas de mortalidade. Isso quer dizer baby boomer, explosão de bebê. Porque morreu muita gente na Segunda Guerra, e aí a turma acabou a guerra, começaram a produzir rebentos para todo quanto é lado. Tá? E a característica principal é que houve uma mudança muito grande. Como os Estados Unidos venceu a guerra e eles ficaram com o espólio dos perdedores, eles desmontaram a indústria química alemã, eles desmontaram a indústria suíça de precisão de relógio, eles desmontaram a indústria aeronáutica alemã e levaram tudo para o mundo ocidental, que explodiu. Então, eles tinham um otimismo muito grande, ganharam a guerra, alto consumo, começa um movimento de mudança social, de questionamento das normas e sistemas, mas, ao mesmo tempo, começa uma colaboração um pouco maior e tem um início de uma preocupação com a diversidade, porque os soldados americanos foram para a guerra e lutaram contra os italianos, contra os alemães, contra os japoneses, aliados com franceses, aliados com ingleses. Então, teve um conjunto de pessoas que começa a ver
pontos de vista diferentes. Lembra, não tinha internet, tá? Jornal era o que era impresso. Era uma notícia antiga. Mas a sociedade, então, começa a discutir os direitos civis. Nesse período, entra na guerra do Vietnã, vê a revolução sexual, tem um crescimento econômico muito grande e uma prosperidade também absurda. Mas qual a identidade deles? Um forte desejo de mudar o mundo, né? Uma busca por significado e propósito de vida. Mas a religiosidade busca um sentido mais profundo para a vida. Veja, lá na geração anterior era uma coisa arraigada, agora aqui não. Aqui eles estão buscando um sentido além do materialismo. Então eles começam a explorar diferentes caminhos espirituais e filosóficos. Movimento hippie, paz, amor e liberdade, desafio aos valores tradicionais e começa uma conexão com a natureza, uma espiritualidade mais completa, mais holística e mais ecumênica. Tá? Respostas o que eles queriam, questionar a autoridade e buscar respostas espirituais para as questões existenciais. Somos nós, a maior parte das pessoas, exceto aqueles que estão com muito cabelo branco, ou pouco, desculpa a brincadeira, que o meu também está caindo, né? Mas a maioria dos que estão aqui são dessa geração. Mais um. O contexto religioso é que a ideia da reencarnação, a comunicação com o espírito, desenvolvimento espiritual, já atraíam aqueles que buscavam uma visão mais ampla e abrangente da existência. O espiritismo traz algumas respostas que as religiões tradicionais não traziam, né? E aí tem o início da contestação dos valores espirituais, mas ainda são muito tradicionais. Olha como é que era o trabalho naquela época. Tá? Trabalho aí começa, a mulher entra no mercado de trabalho, porque na guerra, os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que trabalhar e elas se inserem, né? E os direitos civis começam a pegar muito forte na sociedade ocidental, embora algumas outras sociedades ainda ficassem muito fechadas. O mundo é muito grande. O mundo não é só ocidental. Né? Mas vamos lá, mais um. Então, o espiritismo, essa questão de que a gente tem uma fé questionada, é a caridade, a fraternidade e a justiça, né? Respostas sobre o pós-morte, um propósito de vida e, principalmente, por que a gente sofre. Uma geração questionadora encontra respostas. Então, começa um florescimento, ainda pequeno, incipiente, nessa fase, que vai crescendo. E os baby boomers têm que conviver com a geração silenciosa. Então, tem um baita do conflito, vocês percebem? Você tem que sofrer, você tem que trabalhar duro. Não, eu quero procurar coisas mais amplas. Então, aí já começa um conflito. Como a geração silenciosa teve com a geração anterior deles. Alguns exemplos de baby boomers. Pode passar. Olha lá, o Zico, Steve Spielberg, Michelle Obama, Viviane Senna. Todo esse pessoal tem um forte desejo de mudar o mundo, busca por significado e propósito de vida. E cada um deles, ao seu modo, se colocou dentro do mundo de uma forma singular. Agora, não quer dizer que todo mundo que nasceu aí se baseia nesses propósitos, porque essa visão que eu estou trazendo para vocês é uma visão otimista, uma visão legal, uma visão bacana. Tá? Muita gente, se a gente pegasse alguns outros exemplos, fazem justamente o oposto. Não estão nem aí. Quer dizer, os espíritos que estão reencarnando não são aqueles que estão buscando evolução. Uma grande parte não busca evolução. Mas, como diz a minha amiga Maria Estela Martins Cunha, lá de São Carlos, a média é mais alta do que... A média é melhor, na média, é melhor do que as pessoas piores. As pessoas piores são minoria. E a gente fica com a sensação que são maioria. Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Mais um. Faltam só mais 10. Estou brincando. Baby Buster. O que aconteceu com a geração seguinte? Opa, peraí, vamos planejar a vida. Esse negócio de ter 4 filhos não é legal. Custa caro, dá trabalho. Então, começa um individualismo maior, uma busca pelo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Maior independência e um pragmatismo com o trabalho. Olha lá a moda, né? Mais para frente aí. Mais direitos civis e tal. Manda mais um. Na sociedade, fim da Guerra Fria, isso foi uma coisa importante. Veja, quem nasceu nessa época viveu o fim da Guerra Fria. Aí a cultura pop, o início da era digital. Aí começa uma grande transformação. A era digital
muda um paradigma muito grande. É o começo, os computadores grandes e tal, né? Aí já começa a aparecer. Eles viveram o cartão perfurado, o computador mais antigo lá e tal. Mas a identidade busca autonomia, flexibilidade, e as mudanças começam a acelerar. Então, eles têm que se adaptar a essa mudança. Mais um. Religiosidade. Essa é uma geração cética. Falou, prova. Pô, como assim? Eu estou buscando soluções práticas, resultados tangíveis. Não é que é essa de que eu tenho que sofrer agora para ser bom depois. Eu quero que seja bom agora. Por que não? O que me impede de ser feliz, de aproveitar a minha vida da melhor forma? Então, a espiritualidade, ela era buscada para alcançar esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Então, estão mais abertos a novas práticas, ideias espirituais. A meditação, o yoga e a espiritualidade holística, olha lá, começa a aparecer esses gurus aí, um atrás do outro. Mais um. Contexto religioso de individualismo, ceticismo e questionamento, pragmatismo, tem um desejo por resultado tangível. Então, isso busca por significado em um mundo mais incerto, mais conectado, mais rápida a mudança. Mais um. E o que o Espiritismo pode trazer para essa geração? A mesma fé questionada, né? Caridade, fraternidade e justiça, e a mesma coisa que na geração anterior. Não tem muita mudança. Meio que essas duas gerações encontram no Espiritismo, exceto o fato de que as respostas do Espiritismo são muito mais abrangentes do que as respostas das outras religiões. Mais um. Olha as pessoas que são baby buster. O Rodrigo Santoro, a Brooke Shields, e olha lá, a filha da Fernanda Montenegro. Né? A Fernanda Torres, né? Nasceu da geração silenciosa e olha só que maravilha, seguindo uma carreira. E o Leifert, né? São os exemplos que eu tive. E que eles são mais individualistas, buscam menos trabalho e mais coisa pessoal e são mais independentes. Trabalho não é assim para se matar. Mais um. Aí vem os millennials. Os millennials foram aqueles que viveram, eles nasceram em 81 e 96, e eles vivem a passagem do século XX para o século XXI. Essa geração é um bando de coitado. Um pé no analógico, outro pé no digital. Um pé no século, outro pé no outro. Sofreu pra caramba. Tecnologia, diversidade, colaboração, eles se tornaram empreendedores e têm uma busca mais forte pelo significado de vida, de uma forma mais ampla. Mais um. Sociedade é o pós-fim da Guerra Fria. Caiu o muro de Berlim. Glasnost foi para o espaço. Globalização, o que acontece na China impacta o que acontece aqui. A internet começa a crescer. E aí, pimba, olha a primeira foto lá. Eu estava no World Trade Center de São Paulo quando o de Nova York foi explodido. Eles evacuaram o prédio inteiro. E aí, logo em seguida, essa geração, em 2008, vai viver a maior crise financeira que a humanidade já viveu. Quebrou o sistema financeiro mundial. O governo americano vai lá e joga dinheiro em cima de uns 10 bancos, que se tornam mega bancos, fazem um baita de investimento e segura, mas isso gera uma insegurança muito grande. Mais um pouco. Olha a moda como é que é agora, né? Diversidade, inclusão, mundo mais justo, equitativo, autenticidade. Essa geração dos milênios busca isso. Mais um pouco. Religiosidade. É um individualismo mais personalizado. Tem uma conexão com o mundo e com a responsabilidade social. Muito mais holístico do que anterior. Eles misturam as coisas todas, tá? Meditação, yoga e mindfulness, um monte de novas normas. E eles querem vivenciar a espiritualidade em vez de estudar. Essa é uma diferença. Espiritualidade tem que ser prática. Tá? Esse negócio de ficar estudando não funciona. E aí começam as comunidades online e redes sociais. Né? Eles querem uma espiritualidade que promova a justiça social. Mais um.
O contexto é que a tecnologia permite acesso a outras práticas. O mundo ficou acessível. E aí ele consegue essa geração, não só essa geração, tá? É que esses experimentaram pela primeira vez e os outros que estavam lá também experimentaram. Mas essa geração já nasceu com essa disponibilidade. Eles não nasceram com o pé num lugar, eles nasceram nesse contexto. E aí, a valorização da individualidade das novas experiências, mais um. O Espiritismo oferece um mundo espiritual e significado mais profundo para a vida. ênfase na caridade, serviço ao próximo, questões sociais e ambientais e vida após a morte, numa explicação que esse pessoal, com mais informação, com mais cultura, busca. Vamos ver quem que é dessa geração. Agora, eu me emociono com essa mulher. Eu pus um único exemplo de milênio. Ela era uma cantora, né, e fez essas duas frases. Ela era, o nome dela é aquele Jane Malsiwiski, o apelido dela era Nightbird, que quer dizer roxinol. Eu sou muito mais do que as coisas ruins que acontecem comigo. Não se pode esperar que a vida deixe de ser difícil para se decidir ser feliz. Dá mais um clique. E essa mulher morreu de câncer, ela estava com câncer múltiplo. Veja a profundidade desse exemplo dessa pessoa. Como esse milênio, ela reflete que a espiritualidade é significado mais profundo para a vida. Esse é o lema dessa geração. Bacana, né? E tem uma sintonia muito grande com o espiritismo. Vamos para a próxima. E agora começa a ficar legal. Tem os centênios. Porque eles nasceram testemunhando o novo século de transformação digital. Quem nasceu entre 97 e 2012. Digitais desde o nascimento. Se a anterior estava começando, sabe o que acontece com quem é digital? Desenvolve muito esse músculo aqui, ó. Tanto que fica digitando os negócios aqui. Aí, tem uma consciência social, uma autenticidade, e estão conectados online, velocidade, energia, instantâneo. Esse treco aqui te persegue para qualquer lugar. Ele passou a ser online, instantâneo, independente de onde você está. Mas redes sociais, preocupação com o clima, e o smartphone que arrebentou com isso. Por isso que essa é uma profunda conexão com a natureza, né? A expansão da mente pela tecnologia, e uma tecnologia que bota o mundo na ponta do dedo. As pessoas que nasceram nessa época conviveram com a maior transformação. A outra começou, mas essa nasceu com isso disponível. Mais uma. Hiperconectados, engajados, fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. Multitarefa quer dizer isso. E tem uma consciência social mais profunda. Essa é a identidade. Mais uma. São mais individualistas e querem uma espiritualidade assim, personalizada, mais acentuada. Eles são fluidos, são híbridos, eles combinam diversas religiões, filosofia e ciência. É tudo válido, é tudo ali, está tudo meio junto. Não tem essa aqui lá na geração silenciosa, é isso que é certo, o resto é errado. Não. Aqui eu tenho hipóteses. Né? E aí, a tecnologia e a espiritualidade, elas estão incorporadas desde o início da vida dela. E é vista como uma jornada pessoal de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional. Não está separado as duas coisas, entende? Tudo está junto e misturado. E todas as outras gerações tiveram que conviver com essas pessoas que estão agora. Veja que diferença. De 1925, para quem nasceu até 2012 e cresceu, né, são as pessoas aí que vocês vão ver quem são. Mais uma. O contexto religioso é uma valorização maior da natureza. A importância de cuidar do planeta, respeito à diversidade, e que é uma linguagem contemporânea. Né? E o desenvolvimento da consciência e do engajamento espiritual. O Espiritismo oferece isso? Põe mais um. O que oferece? ênfase na caridade, serviço ao próximo, questões sociais, vida após a morte. A mensagem espírita é uma mensagem ainda moderna, apesar de ter acontecido lá em 1800, lá vai bolinha. E aí, Chico Xavier e todas as outras obras que aconteceram, que fazem a segunda fase do espiritismo, põe uma conexão enorme. Aí sim, no Brasil, o espiritismo deslancha. Olha lá. Né? Espiritualidade é visto como uma jornada pessoal. O Gabrielzinho Araújo, que é um
Aí eu fui só para os atletas, tá? Porque ficou difícil pegar pessoas que representam isso. E eu achei que a Rebeca e a Simone Biles lá ficava legal uma do lado da outra. São da mesma geração. E tem aquela cena, né, das duas americanas fazendo uma reverência para a Rebeca, que é linda, né? Ganhou o ouro, aquela coisa toda. E esse Gabrielzinho, não tem os dois braços. Ele desenvolveu uma tecnologia de nadar que nem peixe, é uma coisa maravilhosa. Eu adorei esse moleque, né? Pronto, moleque assim, né? Nascido em 2002, né? Já é um ser adulto. E o Papé lá, né? Foi uma história toda diferente. Não vamos esquecer, tem um monte de gente que não está nessa parada otimista, nessa parada progressista, nessa parada voltada para a espiritualidade. Eles estão lá com o pé nas trevas. Mais um. Agora, essa é ótima. Quem nasceu entre 2012 e 2024 são os Screen Agers, a relação da tela, ou as crianças da tela. Profunda conexão com o digital como parte intrínseca da vida, que define aprendizado, comunicação, entretenimento e relacionamento. A realidade aumentada, que ainda não explodiu, mas está começando, e um profundo senso ambientalista é a característica dessas pessoas, que quem nasceu em 2012 agora está com 12, 15 anos. Mas vocês vão se surpreender. Mais um. Contexto. Clima, meio ambiente, soluções sustentáveis, realidade virtual aumentada e viver o Covid, que é um divisor de águas, que bota tudo no mesmo risco. O mundo parou com essa coisa. Um bichinho fez, por 2 anos, a gente ficar com medo de se relacionar com as pessoas. O online explode porque era a única coisa que era disponível. Né? Mais um. Adaptável, flexível, criativo, tem uma visão mais ampla do mundo, são autônomos e com 12 anos de idade. É muito louca essa molecada. Tem uma apresentação de uma criança lá na Ellen DeGeneres, que ela vai colocando assim, eu não trouxe isso como exemplo, mas eu quase pus essa menininha. Ah, esse aí é o Lavoisier fez isso, fez aquilo, mas tem que falar em francês, Lavoisier. Uma criança de 5, 6 anos. Vocês vão ver quem eu vou apresentar. Mais um. A religiosidade, espiritualidade online. Busca por um significado mais profundo em um mundo hiperconectado. Totalmente conectado. E quem nasceu na geração silenciosa tem que estar agora num mundo hiperconectado. E quem queria mudar, que era o Baby Boomer, o Buster, o Millennium, o Centennial, tudo junto e misturado, e essa explosão. TikTok, Instagram, Facebook. Facebook está velho. Envelheceu. Era uma revolução, agora envelheceu. Você vai no TikTok, eu olhei, que eu estava desconectado disso, agora eu estou estudando isso aí por conta de um cliente. Fiquei assombrado. Festival de besteira que está ali dentro. YouTube está velho. É lógico, eu sou de outra geração, é o que eles gostam. Né? Vamos lá, mais uma. O contexto é hiperconectividade e individualismo exacerbado são obstáculos na espiritualidade mais profunda e engajada. Se a geração anterior dos millennials e dos centennials eram hedonistas, voltado para o prazer, o belo, o corpo, o material, essa aqui nasce com esta coisa toda e acessível na ponta do dedo desde sempre. Tá? Mais um. Espiritismo, então, oferece questões sociais e ambientais, né? Uma espiritualidade que promove a justiça e a sustentabilidade, e o espiritismo não faz proselitismo. Ele não prega que se você não for da minha religião, você vai para o inferno. Ele diz que é fora da caridade não há salvação. Isso aí tem uma vantagem para frente. Aí ficou difícil achar pessoas famosas para trazer de exemplo. E quem eu mais gostei foi essa Aline, com 4 anos de... Alice Seco. 4 anos de idade, 20 milhões de visualizações no YouTube. Ela tem 5 anos hoje. Tá? Aquela Sofia Azevedo é uma atleta com 12 anos, 60 medalhas de ouro. Agora eu quase caí de costas, porque eu não conhecia a Valentina Pontes. Ela tem 10,6 bilhões de visualizações. Passa o próximo vídeo aí que eu vou fazer uma pausa. Tomara que... Esperança.
Humanidade. Humanidade. A maioria das pessoas. Ah, isso é muito bom. É difícil, não? É. Pode parar. Gente, Sabe a história? Eu não sei se alguém sabe a história. A mãe ensinou ela a falar com palavras. mas são palavras extremamente difíceis. Ela sempre falou, né? É. E aí ela questionou a mãe. Por que eu tenho que falar isso? Eu não vou explicar para ela que ia passar na televisão e que ela ia interagir com uma outra pessoa que estava lá longe e tal, né? Tá bom, ela fez o que a mãe mandou. E aí, quando o comercial passou, a mãe mostrou para ela o comercial. E a mãe perdeu a conta de quantas vezes ela falava. De novo. Eu quero ver a Fernanda. Porque foi assim, gravaram separado. Sim. Ela não estava junto com a Fernanda. Ela mora na Inglaterra, Alice. Tá? É brasileira, mas ela mora lá. Paralelepípedo. Inconstitucionalissimamente. Vai no YouTube, procura Alice Seco, vocês vão cair de costas. E aí, quando ficou pronto o comercial, a mãe mostrou. Ela se apaixonou. Essa Valentina Pontes aí, ela fica apresentando coisas bobinhas lá e tal. Vamos, estamos em cima aqui. Mais um. Pode pular. Aí. Agora, em 2025, começou a próxima geração, que nasceu com a inteligência artificial disponível. E tudo que eu estou falando aqui agora são especulações de possibilidades, porque é quem vai começar a nascer agora. Mas espera que tenha ainda uma busca por experiência mais única, mais personalidade. Metaverso é aquela história da pessoa que põe aqui o óculos de 3D e mergulha em outro mundo. Né? E é uma aprendizagem adaptativa. Vai lá. Novas formas de trabalho. A IA presente desde o começo. IA é inteligência artificial. Conexão individual, planetária, economia circular e uma sobrecarga de informações. Informação hoje está disponível de uma forma assustadora. Mais um. Pensamento crítico, criatividade, colaboração, rede de contatos, tudo especulação, hein? Esse povo começou a nascer agora, nesse mês. Mais uma. Realidade virtual para experiências espirituais imersivas. Pode até ser que tenha inteligência artificial atuando como guia espiritual. E é provável que renasça algumas práticas espirituais, xamanismo, animismo, né? Experiências coletivas, virtuais e comunitárias, pertencimento num mundo fragmentado, né? E gerar conhecimento científico e espiritual. Mais um. Poderá representar uma nova geração de espíritas, com a capacidade de renovar e revitalizar a doutrina, utilizando ferramentas de conhecimento do século XXI. Início do processo de regeneração. Essa é a grande questão que essa vai viver fortemente. Tem que escolher qual é a prática dos novos valores espirituais. Derradeira chance de permanecer no planeta. Para todos nós, mas para eles, mais acentuado. Mais uma. O Espiritismo mostra uma consciência ambiental expandida, que agora a consciência ambiental que o Espiritismo fala não é um ambiente só dessa vida, expande para várias vidas. Tá? Agora, o Espiritismo precisa se adaptar a essa nova característica e a necessidade dessa nova geração. Quantas pessoas estão conectadas aqui de fora hoje, agora? Nós estamos em 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 16 aqui, 14 fora. Não é uma coisa bonita. É um mecanismo que é... Vocês imaginavam isso antes da Covid? Nós fizemos isso aqui porque nós fomos obrigados. Agora a gente tem como opção. Mais uma aqui. Agora começa a ficar legal. Olha as pessoas que são importantes de qual geração que estão. Jeff Bezos era um baby boomer, assim como o Bill Gates. O Bezos tem 1,6 trilhões de reais de fortuna. O Bill Gates já foi o maior, mas não mais. Ele tem só 0,66 trilhões de reais. Ele, entretanto, fez a fundação Bill Gates e doou, junto com Warren Buffett, que é da geração silenciosa. O Buffett
é meio que um mentor do Bill Gates. E ele tem lá, né, só 0,66 trilhões também, e ele fez também uma participação muito grande na fundação Bill Gates, mas, ao mesmo tempo, na geração silenciosa, a gente tem o Lula, que tem 7,9 bilhões como político e sindicalista. Eu não vou nem falar disso aí, porque não vale a pena. Vou falar da Lia Maria Aguiar, também é da geração silenciosa, herdeira do Bradesco, uma fortuna de 9,1 bilhões. Vocês perceberam que o nosso político é quase tão rico quanto ela, só que ela doou sua fortuna para a caridade. Inusitado isso. Mais um. Como um espírita deve se comportar perante o choque de gerações para cumprir seu papel de desenvolvimento espiritual? Essa é a pergunta. Choque de geração marca essa diferença de valores, costumes, visões de mundo. É um fenômeno inerente à evolução da sociedade. O espírita tem que compreender e lidar com essas diferenças. É fundamental para o próprio desenvolvimento espiritual para a construção de um mundo mais harmonioso. Mais um. Perspectiva sobre as gerações. O Espiritismo ensina que cada reencarnação é uma nova oportunidade de aprendizado. Cada geração traz experiências e conhecimentos adquiridos das encarnações anteriores. Molda a sua visão do mundo, seus valores, para quem é espírita. A lei do progresso, né, a diversidade e a fraternidade são coisas pilares do espiritismo, que estão presentes. Mais um. Como o espírita deve se comportar diante desse choque? Compreender, respeitar, dialogar, dar exemplo, aprender, ser flexível e paciência, paciência, paciência. Haja paciência. Mais uma. O papel da família espírita é fundamental na promoção da harmonia entre as gerações. Estudo doutrinário, atividade em grupo, exemplo pessoal. O espírito pode criar um ambiente propício para o diálogo e a compreensão mútua. Em resumo, o choque de gerações é um desafio que exige sabedoria e compaixão. Ao aplicar os princípios espíritas em sua vida, o indivíduo pode contribuir para a construção de um mundo mais fraterno e justo, onde as diferenças vão ser valorizadas e as relações humanas fortalecidas com toda a tecnologia que está disponível. Mais uma. E agora, algumas perguntas, só para refletir. Como você tem lidado com as diferenças de opinião entre as gerações? A família e o círculo. De que forma você pode aplicar os princípios espíritas em seu dia a dia para promover a harmonia entre as gerações? Quais os principais desafios que a gente tem que enfrentar ao lidar com pessoas de diferentes idades? É bom lembrar que a prática da caridade, da paciência, da tolerância, são fundamentais para o desenvolvimento espiritual, para a construção de um mundo melhor para todos. Bacana? Agora vem a surpresa. Vai mais uma. Tudo isso foi gerado por uma inteligência artificial. Tudo que vocês viram até agora, todo o texto, todas as imagens, inclusive esse último resumo, com essas considerações, foram gerados pelo Gemini. Claro, eu compilei, era um conteúdo muito maior, mas está tudo aí, ó. Como é que caracteriza? Eu fui pegando isso, não dava para apresentar tudo, eu tentei sintetizar, o tempo é curto, mais uma, tá? Vai lá, pode mais uma. Tá aí, ó, mostra lá, tá vendo aquela foto da família, mais uma. E era isso que eu queria mostrar para vocês. A ferramenta que assusta pode ser um grande companheiro na evolução e na disseminação de conhecimento. Espero que a gente possa, de alguma forma... Tem algum Maurício Gasques que está aí? Não? Ah, que prazer enorme ter você aqui. O Maurício é lá de Novo Horizonte, é da mesma geração Baby Boomer que eu, foi presidente de Centro Espírita, nós crescemos juntos lá e tal, e ele está em Uberlândia. Bacana. Está assistindo junto com a gente, participando. Sugiro que a gente faça coisas em que possa ter interatividade entre as pessoas que estão fora, estão aqui, estou à disposição. Muito obrigado pela maravilhosa oportunidade de colocar essas coisas aqui para vocês. Para mim é sempre um grande aprendizado quando eu sou obrigado a fazer essas coisas, né? E é um prazer imenso estar com vocês aqui. Desculpa passar 10 minutos, eu sei que o horário aqui é curto, mas sabia que ia ser, por isso que eu fui errado. Está disponível o texto aí para vocês, tá? Se vocês quiserem, por favor, né, pode compartilhar aí com todo mundo, eu já mandei lá para o Maurício. Mauro, depois a gente se fala, beijo no coração. Muito obrigado por aquela música que você mandou para nós. Eu e a Rosana ficamos emocionados. Muito obrigado. É um prazer.
Agora eu encerro isso. Faço